Olá pessoal, vamos fazer aqui dois exercícios de processos isoentrópicos. Quando o gás de exaustão é acelerado isoentropicamente no bocal, a queda de pressão é de 0,1, a razão das pressões. Determina os fatores pelos quais a massa específica e a temperatura irão cair, utilizando relações isoentrópicas, e K igual a 1,25. Então ele já falou para usar as equações isoentrópicas, nós temos a relação das pressões, basta isolarmos aqui a temperatura. Na verdade a temperatura já sai direto aqui em função da razão da pressão, e a razão das massas específicas nós podemos usar a razão das pressões ou a razão das temperaturas depois que nós calcularmos. Então, calculando aqui a razão das temperaturas, a razão da pressão foi dada, o K foi dado, que é a propriedade do gás. Para um processo isentrópico, a gente acha a relação da temperatura e observamos que a razão da temperatura, a temperatura na saída caiu em relação à temperatura na entrada. Para a razão das massas específicas, como eu disse, nós poderemos usar a razão das pressões ou a razão da temperatura que nós encontramos aqui, vai ficar T2 sobre T1 elevado a 1 sobre K menos 1. A gente acha a razão das massas específicas de 0,15, a razão da massa específica também caiu. E aí o importante entender o que? A razão das temperaturas caiu, a massa específica caiu e a razão das pressões também caiu. Das equações para escoamento subsônico e supersônico para bocais e difusores, nós já vimos o quê? Que se o escoamento for subsônico e a área aumenta, o escoamento desacelera. Portanto, essa aqui não é a situação que nós estamos analisando aqui. Ele falou que o escoamento está sendo acelerado. Da mesma forma, no escoamento supersônico, se a área diminui, o escoamento, a velocidade diminui. Também não é a situação que ele está falando, porque ele disse no enunciado que a velocidade aumentou, ele é acelerado. Se o escoamento subsônico com a área diminuindo, a velocidade aumenta. Aqui, subsônico, 1 menos Mach ao quadrado vai ficar positivo, portanto essa parcela aqui é positiva. Nós temos um sinal negativo, logo a variação da velocidade é menos a variação da área. Se a área diminui, a variação da velocidade vai ser positiva. Então aqui ele está acelerando o escoamento. E acelerando o escoamento, velocidade e pressão têm sempre tendências opostas. Observamos que realmente a pressão caiu. E calculamos aqui a massa específica caiu também. Nós podemos observar aqui pelas equações, a variação da massa específica é menos a variação da velocidade. Logo, essa aqui é uma possibilidade. Agora, e se for escoamento supersônico? Com aumento da área, se a variação da área para supersônico 1 menos Mach ao quadrado, Mach é maior do que 1, portanto essa parcela aqui, 1 sobre 1 menos Mach ao quadrado, vai ficar negativo. Com o sinal negativo, isso aqui tudo vai ficar positivo. Logo, a variação da velocidade é proporcional à variação da área, tem o mesmo sinal da variação da área. Se a área aumenta, a velocidade vai aumentar também. E nós já vimos que aqui a pressão e velocidade têm sempre tendências opostas, nós podemos obter por essa equação ou por essa equação aqui também. Então, a pressão caiu, a velocidade aumentou, a pressão caiu. E a massa específica também vai cair. A massa específica é menos a variação da velocidade aqui. Então, nesse caso, nós podemos ter a situação de um bocal supersônico ou de um bocal subsônico ou de um bocal supersônico. Nós não temos informações suficientes para determinar qual é o Mach nesse escoamento que ele deu. Pode ser qualquer uma dessas duas situações. Vamos fazer mais um exercício aqui. Escoamento entrando no bocal de um scramjet tem entalpia de 2.500 kJ por quilograma e velocidade de 2.000 metros por segundo. O bocal expande o escoamento de forma que a entalpia cai para 1.000 kJ por quilograma. Qual a velocidade na saída? Se nós estamos considerando um processo isoentrópico, vamos considerar aqui um processo isoentrópico. Se a entalpia caiu, essa entalpia vai ter que ser convertida em outra parcela de energia, que vai ser a parcela da energia cinética. Portanto, a velocidade na saída tem que aumentar em relação à velocidade na entrada. Para um escoamento isentrópico, nós temos a entalpia e energia cinética num determinado ponto, e entalpia e energia cinética num ponto na saída. Essa entalpia e energia cinética podem ser representadas como a entalpia de estagnação ou entalpia total, e ela é constante no sistema para um processo isoentrópico, no nosso bocal. No cálculo dessa entalpia de estagnação, nós temos que tomar cuidado com a escala ou a ordem de grandeza do valor. Aqui está
2.500 kJ por quilograma. E a velocidade está em metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que tem a unidade de joules por quilograma. Portanto, na entalpia é importante converter também para joules por quilograma. Logo, 2.500 vezes 10 ao cubo joules por quilograma, mais 2.000 ao quadrado sobre 2, que é a parcela da energia cinética, vai ser igual à entalpia na saída, 1.000 vezes 10 ao cubo joules por quilograma, mais a energia cinética na saída. Nós conseguimos calcular a velocidade na saída, 2.645. Nós convertemos a parcela de entalpia, que caiu, em parcela de energia cinética, que vai ter que aumentar em relação à energia cinética na entrada. A entalpia de estagnação é a parcela da entalpia mais a parcela da energia cinética, aqui calculado 4.500 kJ por quilograma. São dois exercícios bem simples, mas que envolvem conceitos importantes, e é muito importante ter familiaridade com as equações isentrópicas e esse conceito da conversão de energia de entalpia em energia cinética.